Ok, pessoal, então chegamos aqui à lição de terça-feira, o amor do Espírito Santo, que é a terça-feira da quarta lição do segundo trimestre de 2018, dando continuidade aos nossos temas. O que nós vamos explorar aqui nessa terça-feira é, primeiro, que muitos veem o Espírito Santo como uma atuação somente no Novo Testamento, talvez lá no batismo de Cristo e também, antes de Cristo, na atuação na gravidez da Virgem Maria. A pergunta que fica aqui é o seguinte, E o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento? Qual que era o papel dele? Então, continuando a análise aqui, da prosa poética, nós vamos ver que o Espírito Santo sempre esteve presente também no Antigo Testamento. Vai lá, Ricardo. Vamos ver duas coisas aqui. Primeiro, nós vamos ver a primeira atuação de amor do Espírito Santo, que a gente encontra na Torá, encontra lá no Bereshit. E também vamos depois analisar algumas questões gramaticais, vamos analisar com um pouquinho de sinceridade essas questões gramaticais com relação à pessoalidade do Espírito ou não. Vamos lá, Lúcio. Agora eu posso desligar aqui. Aqui está escrito Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, que é a forma hebraica de escrever o Espírito de Santidade, o Espírito Santo. Vamos lá, Lúcio. Olha, é o seguinte aqui. Vamos lá. Separei Ezequiel 36, 26 e 27. Eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração da pedra da vossa carne, e vos darei no coração carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Aqui a gente já vê um papel da atuação do Espírito Santo naquilo que a gente chama de processo de santificação. Nós vamos falar disso ainda nos vídeos mais para frente. Eu separei aqui um detalhe seguinte: a gente escuta muito na internet a questão grego, que se utilizam pronomes pessoais para a palavra pneuma, e daí você busca na internet, você vai encontrar uma dualidade de raciocínios, dizendo que como você encontra pronomes pessoais ligados ao pneuma, então ele seria uma pessoa. Outros dizem que não, que a gramática grega é diferente, que assim, assado. A conclusão do grego, como eu falei aqui antes, eu sou estudante de hebraico em função de grego, não tenho lá muito conhecimento assim, não conheço o alfabeto, nem nada assim. Mas com o senso crítico você percebe que existe uma tendenciosidade dos dois lados, e que não dá para se afirmar ao certo que aqueles pronomes que estão ali no grego comprovam ou não comprovam. No final todo mundo enxerga aquilo que quer ver. Exatamente, enxerga aquilo que quer ver. E no hebraico a situação fica um pouquinho mais complicada ainda. Daí, estudando essa gramática, um pouco mais a fundo, e fui procurar em gramáticos renomados, e descobri o seguinte, que os pronomes, de uma forma geral, que tem pronome impessoal, por exemplo, dá um exemplo aqui, chover, nevar, etc. E tem o pronome pessoal, a questão de eu. Eu coloquei aqui o exemplo de ventar, afinal de contas ele está ligado, o ruach está ligado a essa noção do vento. E os possessivos meus. Um pronome possessivo, no caso aqui que eu trouxe um exemplo meu. Daí o que seria isso daqui? Seria um pronome possessivo, impessoal e pessoal. Aí eu descobri que na origem, todos aqueles prefixos ou sufixos que atuavam como pronomes, na origem eles eram pronomes pessoais. Eles funcionavam originalmente como pronomes pessoais. Ou seja, podemos afirmar categoricamente que essa estrutura de pronome no hebraico possa vir a dizer se era um ser pessoal ou se não era. Ou seja, fica mais uma para a questão da fé. Um esclarecimento talvez seja importante, Ricardo? É entender que o próprio idioma, eu não sou estudioso de hebraico, mas o próprio idioma ele muda ao longo do tempo. Quando a gente fala hebraico, dá a impressão é a mesma coisa. Não. Só que a gente está falando de mais de 1.500 anos de escrita. Então a escrita mudou, a escrita evoluiu nesses 1.500 anos. Se hoje, eu como historiador, pego um documento do começo do século XX, um documento que tem 100 anos, eu vou estudar ele e eu já vejo muitas mudanças na escrita, quem dirá você pegar um documento que foi escrito 800 a.C., 700 a.C. e comparar com um documento que foi escrito 400 a.C., 200 a.C. É muito tempo de diferença, a língua muda. Sim, e nós vamos ver um pouquinho disso e vamos usar uma técnica da língua mais para frente, quarta ou quinta-feira, não sei. Vamos lá, os próximos.
hebraico. Os sufixos pronominais eram originariamente pronomes pessoais, independentes, que foram fixados ao substantivo por posições que eles seguiam. Eles têm as mesmas características, frequentemente de uma forma similar. Vamos lá, próximos. Vamos lá. Então vamos lá, Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia. Ve'aretz ha'ayta tohu vavohu. Ve'roche al penei terron, né? E havia trevas sobre o abismo. Ve'ruach Elohim merachefet, né? E o Espírito de Deus. Aí o merachefet é quando vão trabalhar. Aí al penei hamai, parava sobre a face das águas. Tá. O que eu separei aqui? Essas 3 letrinhas aqui, notadamente essas 2 aqui, é que vão nos mostrar a raiz de uma outra palavra, de outro versículo que vai vir a seguir. Vamos lá. Então, Oséias 9:11. Quando Efraim, a sua glória, como ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho, não haverá concepção. E aqui, Umer Rehayon. E aqui nós vemos aqui, ó, essas 2 letrinhas aqui. Isso aqui é um men, isso aqui é um ret, isso aqui é um resh, e isso aqui é um ret. Essas 2 letrinhas aqui, o men, volta lá, Lúcio. Opa. Volta. Ó, nós vemos aqui as mesmas letras. Isso. Então, isso é que indica a raiz. Então nós vemos uma raiz aqui, concepção, uma mesma raiz de uma concepção, e aqui falando do espírito, nós vemos a raiz o quê? Falando do movia ou pairava. Então, uma palavra com a mesma raiz aqui, o espírito pairava sobre as águas, no sentido de concepção. Isso, por que isso? Nós não vamos pensar de forma pagã, literal, que o espírito estaria ali fecundando, mas sob o ponto de vista poético, e acredito eu que ele pairava mesmo, literalmente ele pairava sobre as águas, mas que isso é uma construção poética que serve de referência para metáforas bíblicas que facilitam a compreensão para coisas muito maiores, muito mais complexas. É interessante porque essa metáfora está presente na mitologia pagã também, né? Quando você vai para a Grécia, a teogonia grega, ela explica a origem do mundo a partir da fecundação do céu fecundando a terra, né? No caso da mitologia grega, é uma relação sexual literal. Os filósofos vão dizer que era tudo metafórico, né? Mas aqui a gente encontra o espírito fecundando as águas, não de forma literal, de forma poética, mas de forma poética. De forma poética. Então veja bem, Gênesis é prosa poética. Então da prosa tiramos o quê? Acreditamos que efetivamente pairava. Interessante como a figura da sexualidade volta a estar presente, né? Sim. Em Gênesis 1, verso 2. Que interessante. Efetivamente pairava. Mas existe uma construção poética aqui que nos serve de referencial para entendermos profecia, para entendermos conceitos expressões idiomáticas, conceitos que são mais complexos, que são passados através de poesia. Aqui nós temos Gaia, o que o Alexandre estava falando, e aqui o planeta Terra. Não é uma visão literal. Isso daqui, eu até usei essa questão do paganismo, porque heresias e às vezes doutrinas pagãs, na hora de fazer a leitura correta daquilo que é poesia e a divisão daquilo que é prosa, daquilo que é poesia, causam a confusão. E o inimigo, que é o Melech Bavel, que é o rei da confusão, adora fazer isso. Olhando agora para o passado, não como historiador, né, mas como religioso, a gente pode pensar que acredito que a maioria dessas mitologias, como por exemplo Uranus fecundando a Terra, elas têm origem na poética bíblica. Não na poética bíblica da Bíblia escrita, mas na ideia poética que a gente sabe. Ela era antediluviana, inclusive, portanto muito anterior à Bíblia. Quem sabe seja comum essa figura da terra ser fecundada por um Deus, justamente por ser uma narrativa e uma poética que ela era comum a todas essas sociedades, antes da Torre de Babel. E um detalhe interessante também da prosa também é lua não é uma palavra masculina, é uma palavra feminina. Qual a palavra? Lua. Que significa? O espírito. O espírito. Então Ruach HaKodesh, na verdade, não é uma palavra masculina. Em hebraico, Ruach é uma palavra feminina. Para espírito. Para espírito.
Aí a gente vai ter o problema de gente que sexualiza Deus, né? É. Deus é necessariamente homem, Deus é necessariamente barbudo, Deus é necessariamente a figura patriarcal. Isso, mas não é bem nesse sentido, é só uma construção poética. Não vamos dizer que Deus é homem e o Espírito Santo é mulher, não. Deus é muito maior que isso. Claro. Continuando então, né, na lição de terça-feira, o amor do Espírito, né, vale um joinha esse comentário. Vocês verem, né, como a palavra de Deus é muito, muito maior do que a gente imagina. Né? Isso porque a gente talvez não tenha ainda atingido a sua plenitude da sua interpretação. Mas continuando um pouco das entrelinhas, né, do assunto de terça-feira, o Alexandre já até adiantou, né, como Deus coloca certas figuras, certas ilustrações, e você vê que com o passar do tempo, né, por ação às vezes do inimigo, essas ilustrações elas se distorcem, né? Isso ocorre em música, ocorre na mensagem, na própria palavra de Deus. E ocorre também nessa questão sexual. Porque assim como nós vemos que há sempre uma conotação da relação pura sexual do seu Deus, do noivo com a sua esposa, da igreja, como que funciona nas religiões pagãs, Alexandre? Vamos lá então. Sexo e os cultos pagãos, né? A gente viu o contexto de Eclesiastes como uma relação sexual dentro do livro de Cantares, desculpa, confundir os livros de Salomão, como que a relação sexual ela acontece num contexto de fidelidade conjugal. E existe todo um preparo no livro, toda uma relação espiritual que está nas entrelinhas, que está presente, que tem uma presença metafórica ali, existe uma conotação sexual dentro do contexto de pureza, mas a gente viu ao longo da história também, muito de impureza sexual relacionada à religião. Então, Satanás vai lá e cria a sua contrafação da verdade, cria uma mentira, cria o erro. A gente tem, ao longo da história, muitos exemplos na Mesopotâmia, na região de Babilônia e depois até na Grécia, de prostitutas rituais e prostitutos rituais, que eram pessoas que iam nos templos e se ofereciam em seus corpos a prática sexual dentro de um contexto de adoração a deuses pagãos. É interessante porque geralmente estavam ligadas a culto da divindade feminina. Eram divindades ligadas muito à fertilidade, às deusas da fertilidade, né? Então essa relação sexual ela poderia servir como um símbolo de relação entre os deuses ou como um símbolo de relação com os deuses, de forma que a prostituta ou prostituto ritual seria um símbolo do Deus que o fiel estaria fazendo sexo dentro do templo. A gente tem essa relação sexual pagã dentro de rituais de fertilidade também. E aí eu separei algumas deusas aqui: Ishtar, Astarote, Ísis, Vênus, Gaia. Todas essas são deusas da fertilidade. Interessante, porque Ísis teve o seu culto muito difundido dentro das legiões romanas. E depois, quando o exército romano se cristianizou, a figura de Ísis é associada ao culto à Virgem Maria, como deusa da fertilidade. Tão forte, impregnada na cultura. Estava impregnada na cultura, Mas eu gostaria de destacar, para encerrar, a figura de Ishtar, ou Osteret, que é uma deusa nórdica da fertilidade. E o próprio nome Ishtar está ligado à Páscoa. A tradição da Páscoa, não falo agora da Páscoa judaica, falo dessa Páscoa contemporânea nossa, ela vem muito menos do sacrifício de Cristo e muito mais dos rituais de fertilidade que eram feitos em honra a essas deusas. Esses rituais muitas vezes envolviam relação sexual também, só que mais do que isso envolviam todo o simbolismo que tinha a ver com o plantio, com a fertilidade da terra e com a reprodução dos animais. Animais que eram símbolos e objetos que eram símbolos da adoração a essas deusas. O coelho da Páscoa. Vamos lembrar da Páscoa. E ovos coloridos, o ovo como sendo um símbolo de vida e de fertilidade. Então algumas culturas tinham o costume de se presentearem com ovos coloridos. Então se pintava o ovo, criava uma pintura ali, se deixava ali bonitinho e se dava de presente. O costume de presentear com ovos na Páscoa, ele vem dessa religiosidade pagã aqui. Não estou falando que se você der um ovo de Páscoa, você vai queimar no inferno porque você está adorando uma deusa pagã. Não estou falando isso, mas estou falando que esse costume
essa prática de hoje, dar ovos de chocolate, ela tem uma origem muito pagã e nada tem do cordeiro. Se a gente quisesse ir para a raiz mesmo, a gente estaria comendo ervas amargas na Páscoa, né? E na verdade assim, ou comendo do pão asmo e bebendo do suco da vide. exatamente. E atualmente, na verdade, assim, a nossa cultura aqui no Brasil é dar ovos de Páscoa, ovos de chocolate. Já nos Estados Unidos, né, eu sei que lá eles não têm costume, eles nem têm o ovo de chocolate. Mas eles têm muito dessa cultura do ovo colorido, onde você esconde os ovos coloridos e no domingo de Páscoa você, né, tem uma brincadeira, caça aos ovos. Lá é muito forte. Fazem na Casa Branca, inclusive. Tem toda uma indústria de venda de ovos coloridos. Deve ter algum marqueteiro que achocolatou as coisas para sempre, né? Assim como o Natal não é Papai Noel, a Páscoa não é ovo de Páscoa. Pessoal. Se você for bem conservadorzão, daí você pode ter a desculpa perfeita agora para olhar para o seu filho e falar assim, olha, fica com essa caixa de bis porque ovo de Páscoa é coisa pagã. Meu filho não gosta de chocolate. Não é porque ele custa R$50, né? Não, ele é pagão. É porque é pagão. Boa dica aí, entre linhas ajudando os pais. Economia doméstica. Pessoal, encerramos aqui a lição de terça-feira, o amor, né, do Espírito. A lição realmente está muito gostosa aqui, realmente é um tema assim que está dando pano para manga. Com certeza a lição geral não vai ficar em 60 minutos, né? Estou mirando na 1h30 já. Esquece 60 minutos. Mas como vocês viram, realmente tem muitas entrelinhas para a gente explorar, para a gente aproveitar esse tema, né, do amor, o amor de Cristo, o amor do Pai, o amor do Espírito e trazer muitas entrelinhas aí para fazer você refletir. Não esqueça de deixar seu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho e comente, né, dá o feedback do que vocês estão achando aí, porque é muito bom saber que a nossa palavra, né, não está indo só para essa lente de vidro aqui, mas ela está indo aí para o mundo inteiro. Pessoal, hashtag compartilhe no WhatsApp os vídeos curtos. Ficou mais longa a hashtag. Os vídeos curtos que estão tão longos quanto os longos. Então nos vemos, pessoal, na lição de quarta-feira.